Boa noite, irmãos, graça e paz. Como é bom estar mais uma vez aqui para compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Nós, como todos sabem, não é novidade nenhuma e sempre temos falado isso reiteradas vezes, que nós vivemos momentos de grande apreensão e que leva praticamente muitos às dificuldades emocionais, espirituais, problemas em seu viver diário, trazendo angústia e aflição. Mas não é só o mal desse tempo. As aflições, ela acompanhou também os grandes servos de Deus do passado, a exemplo dos profetas, dos reis, dos povos, de uma forma geral, que sofria a perseguição religiosa, a perseguição, podemos dizer também social, da época política, e nós vivemos isso praticamente prensados dentro de um beco, que hoje não vemos muita saída. Mas sabemos que a nossa saída, ela está do alto, né? Deus está sabendo de tudo, é conhecedor do nosso viver diário e das nossas necessidades. Mas a Bíblia sempre ela nos leva a refletir os grandes homens de Deus, como Jó, como Moisés, Arão, outros mais, Davi. Eles buscaram a Deus nos momentos mais difíceis, de uma forma mais expressiva. E muitas vezes é nesse momento que nós chegamos na presença de Deus, de uma forma, às vezes até com o nosso coração doente, como foi o caso de Davi. Ele estava com a alma dele perturbada. No Salmo de número 43, ele fala: "Por que está abatida, ó minha alma, dentro de mim?" Ele tinha uma luta com a alma dele. E não é difícil também para nós nesse tempo, em determinado momento, nós travarmos luta internas conosco mesmo devido às nossas crises intrapessoal. Aquelas crises que estão dentro do nosso coração, feridas, marcas, lembranças ruins, também lembranças boas, mas ruins, e elas afligem a nossa alma nos momentos de maior conflito, né? E no Salmo 43, 4 e 5 diz assim: "Então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu, porque está abatida a minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda, espere em Deus, pois ainda louvarei. Ele é a salvação da minha face e Deus meu." Ele, o salmista, diante das dificuldades, ele sabia onde recorrer. Mas isso é uma coisa que acontece em geral dentro do nosso coração. Vivemos as aflições desse mundo, mas sempre nós buscamos saídas, né? Saídas viáveis, saídas de paz, porque o crente é assim, ele não busca saídas pelo meio da violência ou pela sua própria vontade, sua sabedoria humana, com os gritos ou talvez até com violência, mas ele busca saída em Deus. Essa é a nossa vantagem, e nós sabemos que em Deus há saída. O Salmo 77, ele fala disso, o salmista fala desse momento de aflição, de angústia que ele estava vivendo, e algumas coisas ele nos ensina também, para que estejamos atentos à palavra do Senhor, porque vem a nós aí a solução, né? Eu queria perguntar para você, nessa noite, como está o seu coração? Como está a sua alma nesses dias? Como você está administrando tudo isso? Vamos ver como que o salmista, ele administrou esse momento de adversidade no viver dele. Ele diz assim: "Clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz,
e ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia, busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbava. Queixava-me, o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos vigilantes. Estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos de tempos passados. De noite chamei a lembrança o meu cântico, meditei em meu coração e o meu espírito investigou. Rejeitará o Senhor para sempre? Não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? E eu disse, isto é enfermidade minha. E logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor, certamente que me lembrarei das suas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras, falarei dos teus feitos, do teu caminho. Ó Deus, está no santuário, que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que faz maravilhas. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, os céus retumbaram, as tuas flechas correram de uma parte para outra. A voz do teu trovão repercutiu nos ares, os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e as tuas pegadas não se conheceram. Guiaste o teu povo como um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Amém? Que Deus se digne abençoar a sua palavra no nosso coração. Que nós podemos, em primeiro lugar, perceber a situação que o salmista se encontrava. Ele diz que estava em grande angústia. Grande angústia. Era um momento de dificuldade, né? O estado íntimo do salmista estava completamente destruído pelas suas emoções, pelos problemas, pelas dificuldades que ele estava vivendo. Grande conflito, grande angústia, e ele toma uma atitude de buscar o Senhor. Eu creio que não há dificuldade para Deus. O profeta Isaías, ele diz que Deus operando, quem impedirá? E o salmista, ele tinha essa perspectiva em todo o seu viver. Ele passava por dificuldades, sendo ele amigo de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Nós podemos perceber no contexto bíblico quantas dificuldades o salmista Davi passou, quantas lutas ele teve durante o seu reinado, durante o seu ministério, durante a sua caminhada, a sua jornada, desde menino até chegar rei, e desde então ele sofria em momentos difíceis, né? Mas das suas experiências com Deus, ele teve na busca de solução em Deus. Ele estava indo no lugar certo, ele estava indo na fonte certa, buscando aonde há recurso. O problema é que muitas vezes nós buscamos solução para os nossos problemas onde não há recurso nenhum. E aí nós perdemos, nós sofremos, somos derrotados quando assim fazemos. E o salmista buscou o Senhor, e ele disse, clamou ao Senhor. Nós precisamos clamar ao Senhor. Clamar a Deus não é apenas uma simples oração. Deus quer ver a intenção do seu coração, quer ver verdade no seu coração. Quer ver verdade no meu coração, no nosso coração. Então não é apenas
uma simples palavra: Deus, por gentileza, o Senhor me abençoa, o Senhor ajuda a me vencer essa dificuldade. Não era um clamor, algo insistente e perseverante do salmista diante do Senhor. Ele não clamou o Senhor, ele falou: clamei o Senhor com a minha voz, né? A voz do salmista não foi apenas com sussurros, tá? Foi com a voz, voz de desespero mesmo, voz de alguém necessitado, voz de quem estava com sede de Deus, voz de quem sabia a quem pedia, porque sabia que ia ter o resultado que ele necessitava para aquele tempo. Eu queria dizer também para o irmão, para a irmã nesta noite que está me ouvindo, é que nós temos que ter essa certeza, mesmo que a dificuldade está doendo, estamos sofrendo, a angústia vem, nós estamos chorando, nós estamos aí com o nosso coração dilacerado, mas nós precisamos ter esperança. Quando nós clamamos, Deus resolve. Deus, ele intercede por nós. Deus, ele vem, intercepta o problema e traz para nós o refrigério no tempo devido de Deus. E aqui o salmista estava com toda essa confiança, apesar da sua angústia e da sua aflição. Então ele estava ali realmente com a alma dele complicada, né? Desanimada, né? Então ele precisava de que Deus usasse ali de amor e misericórdia com ele, né? E ele disse outra coisa muito interessante, que ele disse que a minha alma recusava ser consolada. Tem momentos das nossas vidas, quando a aflição ela é muito grande, a angústia é muito grande, nós também não queremos ser consolados, né? Então é um momento de grande crise, o ser humano tem dificuldades até de receber consolo. Era algo que somente Deus podia fazer. Deus precisava operar um milagre na vida dele. Há momentos na nossa vida também que são um milagre de Deus, para trazer refrigério, para trazer segurança nas nossas vidas, diante das circunstâncias que muitas vezes nós somos aí colocados, né? Outra coisa, uma característica de uma pessoa em grande crise, ele chegou um momento de duvidar de Deus praticamente, né? Ele diz aqui que lembrava-me de Deus e me perturbava. Então não havia uma consistente fé. Isso acontece com o ser humano. Às vezes nós achamos que quando isso acontece conosco, nós somos os seres mais imperfeitos. O salmista era um homem que para nós ele era perfeito. Na verdade não era, né? Diante de Deus somente ele é perfeito. Mas nós temos esse sentimento ou pressentimento. Aqui ele chegou um momento de ficar abalado em relação a Deus também, porque o problema dele era muito grande. O problema de cada um é muito grande. Talvez você pense que o seu problema é maior do que é maior do que todos, mas existem problemas maiores ainda do que o seu, que às vezes outros estão passando. Tudo vai da maneira que você vai administrar as crises, suas emoções e a necessidade da sua alma. Então o salmista estava vivendo esse momento, né? E ele dizia que ele se perturbava quando ele lembrava de Deus, tá? Isso é um sentimento humano. Queixava-me e o meu espírito desfalecia. Então não existia, ele não parava em pé espiritualmente. Ele estava realmente chocado com a situação que ele estava vivendo. Talvez você está nesse tempo também passando por um momento chocante, um momento que talvez impactou sua vida, uma situação que você não esperava e talvez você não sabe nem como lidar com essa crise. E você está passando por isso e você precisa buscar de Deus, porque não há problema que Deus não resolva. Vai ver a maneira que nós vamos estar lidando com isso, que o nosso coração vai estar lidando também, né? Ele disse que sustentasse os meus olhos vigilantes, né? Ele não dormia, ele estava perturbado. É símbolo de alguém, sinônimo de alguém que estava numa situação de uma terrível depressão, uma crise profunda, na existência dele praticamente ele estava sem esperança. E às vezes nós encontramos também em determinado momento
E esses momentos são muito perigosos nas nossas vidas, porque nós tentamos jogar tudo pelo ar. É um momento de fragilidade, porque o inimigo das nossas almas, né, Satanás, que está nos rodeando a todo momento, ele vai olhar esses momentos na nossa vida, ele está vigilante também, ele está atento a qualquer deslize que nós dermos, o diabo está aí para entrar com a falsa solução. Faz isso mesmo. Olha quantas pessoas estão tirando a vida hoje no mundo, olha quantas pessoas que não estão se preocupando com a vida, não estão preocupando com a comunhão com Deus. As pessoas estão matando, estão roubando, estão corrompendo, e parece que nada está acontecendo nesse mundo, um mundo insensível, corações duros. Então isso é falta de Deus. E o diabo está feliz com isso, porque é o momento de vitória dele. Então nós, como crentes em Jesus Cristo, nós não podemos dar essa alegria para o diabo, nós devemos dar essa alegria para Deus. Deus é mais importante do que tudo, é mais importante do que dinheiro, é mais importante do que a nossa vida, Ele é mais importante do que a nossa família, do que os filhos, do que os bens. Deus deve ser amado em primeiro lugar nas nossas vidas. Então nós precisamos definir a quem servimos e a quem nós obedecemos. E aqui o salmista diz que ele estava em crise, mas crise muito forte. Então ele estava perturbado, né? Não podia nem falar. Não é isso mesmo que acontece quando a pessoa está numa crise profunda? Ele não consegue falar. Às vezes ele consegue chorar, ele consegue calar, mas ele fica ali sofrendo, remoendo os problemas e automaticamente em autoflagelos se matando. Então nós precisamos saber que é um Deus, que é o Deus Criador dos céus e da terra, um Deus que traz solução para nós. Porque também outra característica de uma pessoa que está nessa grande crise, ele começa, o mais fácil é remoer o passado. Ele começa a remoer o passado, mas antigamente era assim, hoje está tudo dessa forma, e ele vai alimentando essas coisas, e vai sofrendo, vai trazendo o aumento da crise, do distanciamento de Deus, porque ele passa a ser vítima. Então ele é uma vítima do passado. E a vida não é assim. Nós não podemos ser vítima do passado, né? Nós precisamos ser aqueles que olham para o futuro, olhem para Deus. O que passou, passou. Existe até um ditado que eu aprendi aqui em Minas Gerais, que águas passadas não tocam moinho. Hoje nós não temos mais moinho, né? Mas nós podemos olhar para as usinas hidrelétricas da nossa cidade, do nosso país, que é a coisa mais moderna que tem. Então, água passada não toca turbina e não gera energia, né? Então, nós precisamos aprender que precisamos olhar para Deus, olhar para onde temos aí a solução, né? Mas essa é uma crise que o salmista também estava vivendo de passado. Era tão bom tal ano, assim, sabe? E nós começamos, né, ficar no passado. Como que alguém no presente pode viver no passado? O passado passou, o que passou, passou. É apenas história. Essa história, ela precisa ser lembrada, mas ela não pode ser a razão do viver. Ela não pode trazer consolo, ela não pode trazer recurso. O passado não traz nada para nós. Nós vamos olhar para o futuro, para o presente, para o futuro. As coisas passadas passou, foi muito bom, serviu de experiência, mas não vamos viver de passado. Existe até um ditado que diz que quem gosta de passado é museu, né, de coisas passadas. Então, nós precisamos viver uma vida cristã com alegria, né? Um outro ponto, segundo ponto aqui, o salmista achou uma solução para o problema. E às vezes a solução está tão à nossa vista, à nossa mão, no nosso coração, que nós não aproveitamos, porque não colocamos isso no ponto certo para resolver, né? Ficamos sofrendo, sem esperança, sem nada. Mas ele achou uma solução ali mesmo, no sofrimento. Ele achou uma solução que ele diz assim: de noite chamei a lembrança o meu cântico. Irmãos, ele chamou a lembrança o cântico. Esse é o remédio, a cura para o salmista. Irmão, a cura para depressão,
para ansiedade, para tantos problemas difíceis, tanto familiares, cristãos, espirituais e profissionais. Está na Bíblia a solução. A Bíblia é um santo remédio, né? É a fonte de vida para nós, crentes em Jesus Cristo, que cremos na palavra dele. Então ele chamou na lembrança o cântico. Eu já disse para os irmãos que nós devemos ter um cântico. Eu tenho o meu cântico, que em momentos difíceis que eu vejo me conflitando, eu tenho o meu cântico, né? Que quero estar ao pé da cruz, de onde rica fonte corre franca a salutar no Calvário Monte, né? É o hino 289. Então, eu tenho outros cânticos também, que eu chamo à memória, e isso me traz refrigério, me traz cura para a minha alma. Então, o cântico, a adoração ao Senhor é o santo remédio que nós podemos exercitar nas nossas vidas, né? Então, diz assim, de noite chamei a lembrança o meu cântico, meditei em meu coração e o meu espírito investigou. Irmãos, o cântico, ele traz abertura no nosso coração. Se você tiver uma dificuldade, comece a cantar. Tem muita gente que coloca louvor, né? Um disco para ouvir, não. Começa você a cantar. Deus quer ver o som da sua boca. Deus quer te ouvir adorando Ele. Mesmo que seja em tom baixo, você e Deus, começa a louvar o Senhor da sua maneira, mas tem um cântico. Cante ao Senhor. Nesse momento que você está cantando, você vai dar vazão ao Espírito Santo. E ele vai entrar na sua vida e vai trazer refrigério pela presença de Jesus, porque o cântico chama Deus para perto de você, chama o Espírito Santo, e você começa a ser envolvido por aquele poder do cântico, e você tem tempo de pensar, você tem tempo de investigar, você tem tempo de reconhecimento de Deus em toda a sua vida, em todos os momentos, né? Então ele diz que meditei em meu coração e o meu espírito investigou. Rejeitará o Senhor para sempre? Ele achava que Deus tinha rejeitado, né? Que Deus tinha esquecido dele. Às vezes, no momento de luta e de crise, nós achamos também que Deus esqueceu de nós. Deus não esquece de você. Você é muito importante para Deus. Você é a obra-prima da criação. Deus não quer ver os filhos dele caídos no pecado, afundados na lama, na sarjeta, derrotados. É como um pai também, como uma mãe que não quer ver os filhos na calçada, não quer ver os filhos derrotados pela bebida, não quer ver os filhos derrotados pelo pecado, né, de todos os caminhos, né? Mas quer ver seus filhos servindo ao Senhor com alegria, sendo bem-sucedidos, bem-aventurados. É o desejo de todo pai, é o desejo de Deus. Isso é explícito na Bíblia, de capa a capa, nós podemos ver que essa é a vontade de Deus para a vida do seu servo, e Ele quer que você seja feliz, né? Então ele diz assim, que rejeitará o Senhor para sempre. Quando nós estamos em crise, o primeiro passo que nós tomamos, a primeira atitude que tomamos, é que Deus esqueceu, que não tem mais jeito, não. Então a coisa aconteceu, acabou, não tem recurso. Mas Deus é cheio de recursos. Ele é longânimo. A misericórdia dele, ela se renova a cada manhã. Quando nós vemos lá Jó, no maior sofrimento dele, ele diz assim, eu sei que o meu Redentor vive. Ele não foi abandonado pelo Redentor dele, ele sabia que o Redentor dele estava cuidando dele. É assim que nós temos que ter esse sentimento que Deus está cuidando. Seja qual for o seu problema, Deus está no controle, Deus está cuidando do seu problema. Não se desespere, abra seu coração, adora a Deus. Os problemas são os problemas, vão ter que se resolver de uma forma ou de outra. Mas sabemos que você não vai ser atingido pelo problema se você não der vazão a ele. Porque o problema ele cresce, e quanto mais nós pensamos nele, maior ele fica. Mas quando nós tiramos o nosso coração dele e colocamos em Deus, descansando do Senhor, o Salmo 37:5 diz assim, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então isso é a vontade de Deus, que você entregue a sua vida, entregue seus problemas a ele. Eu já vi alguém dizendo, mas Deus não tem nada a ver com o nosso problema. Não, mas ele é poderoso, o problema não vai atingir Deus.
ele vai ser glorificado porque você vai receber a solução para eles. Depois ele disse, descansa no Senhor e espera nele. Você entrega e descansa. Isso vai trazer refrigério, vai trazer paz e segurança no seu coração. Não deixe que os problemas destruam a tua vida, destrua a tua saúde, destrua a tua família, destrua teu ministério, destrua teu coração. Deixa que os problemas, cuide deles. Jesus diz que cada dia tem o seu mal. Basta que cada dia tenha o seu mal. Então vamos buscar primeiro o reino de Deus, glorificar o Senhor de todo o nosso coração. Depois ele diz também que, assim, eu disse, isso é enfermidade minha. Né? Outra coisa que o salmista entendeu, que aqueles problemas não eram de Deus, aqueles problemas eram dele. Isso é enfermidade minha. Ele estava doente, a alma dele estava doente, porque ele estava tão envolvido nos problemas. Mas depois reconheceu, isso é enfermidade. Bons, os problemas trazem enfermidade. Traz dor, traz tristeza, traz dor física, dores emocionais. Muita gente sofrendo por causa de problemas insolúveis, aparentemente. Mas Deus, Ele tem algo tremendo para a sua vida. Deus quer ser seu Deus, não apenas seu conhecido. Ele quer ser o Deus atuante. Então ele diz que isso é enfermidade minha. E logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor. Certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Que profeta Jeremias, em Lamentações 3, 18 em diante, ele disse, né? E lembrei, recordei no meu coração, né? Ele teve lembrança da misericórdia de Deus. Ele disse que a misericórdia de Deus era a razão de não ser consumido, porque ela se renova a cada manhã. Então ele tinha essa certeza que Deus fez no passado. Ele lembrou do que Deus fez no passado da nação de Israel, na vida dele, e até aquele momento era um Deus atuante. Mesmo que estivesse no cárcere da prisão ali, com a perseguição dos seus próprios familiares ali, né, compatriotas, ele sabia que o mesmo Deus que operou no passado ia operar ali. Então trouxe esperança no coração de Jeremias. Aqui também o salmista olhou para as grandes obras do Senhor. Nós já lemos aqui as grandes obras do Senhor. Ele diz que o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Ele começou a ver a grandeza de Deus. Você precisa começar a ver a grandeza de Deus, respeitar a grandeza de Deus. Comece a pensar na dimensão de Deus, que criou os céus, criou a terra, Deus que criou toda a natureza, a biodiversidade, Deus que te fez esse ser tão perfeito, tão complexo, mas tão harmonioso, que a ciência não consegue entender, nunca vai entender, mas foi Deus que fez. Fez os mares, os peixes, os passarinhos, o ar que nós respiramos. Fez tantos, no contexto celestial, tem tantos sistema planetário do universo, tanta diversidade, tanta beleza, tanta grandeza. Nós vamos começar a olhar para essas coisas. Ele começou a olhar para a grandeza de Deus. O que Deus fez? Deus abriu o mar vermelho, Deus deu maná, Deus tratou deles, deu a terra prometida, um Deus operante, um Deus que andou com eles, tá? E ele começou a lembrar desse Deus. Olha, o Deus que também fez ele vitorioso, ele sendo ele rei de Israel. Ele começou a lembrar dos livramentos de Deus. Bom, é isso que nos faz vencer os problemas. Então ele lembrou dessas coisas. Depois que começou, foi do cântico, viu? O cântico, ele traz grande comunhão com Deus, traz grande solução para os nossos problemas. Não chora, cante. Cante ao Senhor. E Deus sempre vai colocar um cântico novo na sua vida, na sua boca. Porque é através dele que nós entramos em plena comunhão com o nosso Criador. Né? E para também terminar, nós precisamos
entender que Deus continua realizando a obra dele nas nossas vidas, né? E ele vai trazer para nós soluções grandiosas, né? E a grande descoberta foi da enfermidade, e a cura acontece quando nós reconhecemos a grandeza de Deus. Quando nós reconhecemos, né? E aparecemos diante de Deus com louvor e adoração. Aqui o salmista começou com louvor, com o cântico, depois com adoração, dizendo quem Deus é. Então, Deus é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. É o Deus que opera o milagre. Desde o momento das nossas vidas, para curar nossa alma, nós precisamos realmente de um milagre. E o salmista aqui, no Salmo 77, se você quiser ler depois, você vai ver que teve um processo na vida do salmista. O nosso coração tem a solução, e a solução está em Deus, mas depende da sua atitude. Às vezes nós queremos que tudo acontece conosco, mas nós não queremos tomar atitude. Toma uma atitude, saia dessa crise, saia desse problema tão difícil que você está vivendo, glorifique a Deus, porque você vai receber de novo a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Deus nos abençoe e que grandemente nesta noite você possa dormir melhor. O salmista não dormia de noite. Às vezes isso acontece, irmãos. Você não é a pior pessoa desse mundo, não. Você é um ser igual a eu, igual a todos. Nós somos iguais. Somos homens, e que precisam, somos feitos de carne e osso. Então você é feito de carne e osso, você é pó, nós somos pó. Mas Deus é o oleiro, Ele que edifica o vaso. Então vamos entregar nossa vida ao Senhor Jesus, vamos orar agora em nome de Jesus. Pai querido, nós te agradecemos pela Tua palavra, que nos ensina, Deus, os passos para sair dos problemas desta vida que tanto nos aflige, dos conflitos, das angústias, ó Pai. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ensina, nos fortaleça, ó Pai. Nós queremos nos unir ao Senhor, porque sabemos que o Senhor é a fonte de todo bem, o Senhor é a fonte de toda resolução, o Senhor é a fonte da riqueza espiritual, da comunhão eterna com o Senhor. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos capacita como igreja, mesmo nesse tempo de pandemia, tempo de grande confusão, ó Pai, em todos os setores da nossa sociedade, não só aqui na nossa cidade, mas também no estado de Minas Gerais, no nosso Brasil, também, ó Pai, no mundo inteiro. Pedimos que o Senhor abençoe os nossos governantes, ó Deus, dê-lhes sabedoria, entendimento, apazigua o coração deles, ó Pai. Tira toda a crise, toda a dor, toda a incerteza, toda a corrupção do coração dos nossos governantes, corrupção moral, corrupção em todas as áreas, ó Deus. Mas te pedimos que o Senhor intervenha na nossa pátria, Senhor, abençoando os magistrados, juízes, deputados, vereadores, prefeitos, todos aqueles que são, ó Pai, revestidos de autoridade. Sabemos, ó Pai, que nós devemos obedecer às autoridades. E nós clamamos, ó Pai, para que as nossas autoridades se convertam ao Senhor. Porque o dia que eles entregarem o coração deles ao Senhor, com certeza eles governarão para o povo e tenhamos paz, tranquilidade e sossego. Pede que o Senhor abençoe também, ó Pai, cada família da Tua igreja que nesta noite está reunida, ó Deus, em torno da Tua palavra, ó Deus, cantando louvores, dedicando suas vidas ao Senhor. Ó Pai, nós pedimos que o Senhor elimina dos corações toda a ansiedade, toda a dor, trazendo cura, Senhor, na alma, no coração, para que todos tenham um coração abençoado, um coração que adora o Senhor, que tem cânticos para te louvar, para engrandecer o teu nome, porque sabemos que esse é o remédio, quando nós entramos no trono da tua graça para te adorar. Pai querido, nós pedimos também que o Senhor cura os enfermos, ó Pai, da tua igreja. O Senhor abençoa os idosos, ó Pai. O Senhor abençoa os novos crentes que estão chegando para a tua igreja. Que eles encontrem em nós, ó Pai, também a doçura do mel, para que sintam, ó Deus, paz, ó Pai. Sinta o desejo de se fixar na tua igreja e te adorar e crescer espiritualmente também, ó Pai.